Conexão Jovem Espírita. Fala galera, começamos agora o segundo Papo Reto, o nosso programa de entrevistas no melhor estilo perguntas e respostas de Allan Kardec. Para ver o nosso programa anterior, cujo tema foi Em Busca de Deus, e o entrevistado André Luiz Peixinho, é só você clicar aqui. Assista também os nossos outros programas do ano passado, na antiga temporada, e agora o Arte Jovem, o Drops do Conexão Jovem Espírita, que estreou em vida esse ano. No nosso programa de hoje trazemos Marcos Machado, ele que é bioquímico e conselheiro do Conselho Regional 3, que abrange Feira de Santana e as cidades próximas. Marcos Machado também é presidente da Associação Espírita André Luiz. Chama a vinheta! Papo Reto! Tudo bem, Marcos? Tudo bem, Brena? Tudo bem, amigos do Papo Reto? É um prazer poder estar aqui hoje, conversando um pouco com vocês a respeito de assuntos interessantes da saúde espírita. E também é um prazer nosso aqui estar te recebendo. Então vamos começar com a nossa primeira pergunta, sobre o nosso tema, que é epidemias e espiritismo. O que dizer da interpretação de espíritas, principalmente em textos que a gente vê na internet por aí, do atual surto de Zika vírus e do aumento dos casos de microcefalia? Estariam essas doenças vinculadas a uma responsabilidade reencarnatória dos infectados? Olha, no Livro dos Espíritos, Allan Kardec, quando pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação, e eles nos respondem que Deus impõe a encarnação com o objetivo de nós atingirmos a perfeição. Para uns pode ser uma expiação, para outros pode ser uma missão. Então, quando muitas vezes reencarnamos em processos expiatórios, é preciso que nós possamos ter a compreensão, uma leitura de que nada acontece por acaso. É lógico que uma situação como essa, que está acontecendo não apenas em nosso país, mas já começa a se apresentar em outros países também, pode-se ter essa perspectiva, mas ao mesmo tempo também outros aspectos podem estar relacionados. Então, necessariamente, a gente não pode ter uma visão de que somente esses espíritos estão encarnando dessa forma. Pode ser que sim, pode, mas outros aspectos também podem estar implicados. E é preciso que, de alguma forma, nós, enquanto sociedade, enquanto seres humanos, possamos buscar possibilidades para conviver com isso e, ao mesmo tempo, também criar condições que favoreçam, não somente como esta epidemia e outras, de outras tantas doenças, possam ser extirpadas da nossa sociedade. É bacana. Realmente, a visão é tão determinista assim, mas temos que ter em mente que nada acontece por acaso. Com certeza. E nesse caso de epidemias, Marcos, uma epidemia pode ser classificada como uma expiação coletiva? Umas vezes sim. Nós observamos que existem casos de mortes coletivas, de doenças que acabam assolando uma coletividade. Mas, ao mesmo tempo, também, um outro aspecto importante observarmos, de que os espíritos nos alertam muito, a respeito de que ainda vivemos em um mundo de provas e expiações. E existem alguns fatores, como o egoísmo, como o orgulho, que faz com que muitas ações nossas, de certa forma, busquemos fazer com o objetivo unicamente de nos privilegiar. Então é preciso que busquemos fazer com que as nossas ações possam beneficiar toda a coletividade. Agindo dessa forma, nós poderemos estar implantando melhores condições de vida, um bem-estar melhor para a nossa sociedade. Então, ao mesmo tempo que existe esse aspecto da expiação para alguns espíritos, de que aquela situação é necessária para a sua trajetória evolutiva, ao mesmo tempo também nos convida a uma reflexão sobre o nosso modo de agir, de pensar no mundo e favorecer uma vida melhor na Terra. Muitas situações ainda que acontecem no nosso planeta acontecem em função de ainda agirmos de uma forma egoística. E então acabamos prejudicando a coletividade. Então, a doutrina espírita nos esclarece, nos convida a essa reflexão, para que venhamos ter uma nova visão, uma nova perspectiva de mundo. Porque a minha atitude, ela pode interferir na vida de um outro ser humano. A minha não tomada de atitude, a minha inércia, a minha não tomada de decisão, também pode influenciar. Então, é algo que a gente precisa despertar um pouco mais, sairmos
da visão muitas vezes reducionista, olha, isso não aconteceu comigo, então não vou me preocupar, né? Pelo contrário, o outro é meu, né? E aquilo que eu possa colaborar em diversos cenários, na condição de um profissional, na condição de um cidadão, na condição de família, na condição de um gestor público, nós podemos fazer com que favoreçamos uma melhor condição de vida e para que essas situações, quem sabe, possam ser páginas do passado. Mas, ao mesmo tempo, como havia dito, ainda somos habitantes de um mundo de provas e expiações. E por sermos habitantes deste mundo, muitos de nós ainda necessitamos passar por situações necessárias para a nossa encarnação e, assim, galgarmos melhores estágios evolutivos. Já nesse aspecto da questão da coletividade, de nosso papel no mundo, nós percebemos que os surtos epidêmicos eles se dão em locais de condições climáticas e sanitárias que favorecem o aparecimento dessas doenças, né? Como, por exemplo, ambientes de umidade ou locais onde tem água exposta, que dá origem às larvas da dengue, falta de higiene, entre outros fatores sanitários. Diante disso, podemos considerar que, além desses fatores, o padrão vibratório deste local pode ser uma influência para a aparição de surtos epidêmicos? Bem, eu acredito que um dos pontos cruciais para essa resposta seja o fator educação, né? E o ambiente, o seu psiquismo, ele se dá em função dos seres, muitas vezes dos seres que ali habitam, né? Então eles favorecem para que aquela energia psíquica ali favoreça a determinado tipo de ações que venham acontecer perante aquela comunidade. Então, existe, né, uma dinâmica energética para os seres que ali encarnam, né, o psiquismo, aquela atmosfera ali favorecer situações, né, como esta que você acabou de colocar. Mas é preciso também que nós possamos começar, né, a evoluir na tomada de decisões educativas, né, para que o meio ambiente, para que aquele local, especificamente, ele possa favorecer até uma melhor condição de vida. É lógico, também precisamos enxergar a ótica reencarnatória de que muitos de nós reencarnamos nos locais em que, na grande maioria, precisamos conviver naqueles locais. E aí, desdobrarmos, né, de que o aspecto de outras vidas, né, que nós, de certa forma, podemos ter provocado aflições em outros, aflições em nós, e nesse momento precisamos reencarnar justamente naquele local. Ao mesmo tempo também vem com uma espécie de desafio, né, porque o homem ele pode se utilizar da inteligência para que através da inteligência ele possa buscar meios para favorecer a mudança daquela situação, né? E hoje nós temos cientistas, nós temos homens aí, né, o meio acadêmico, pesquisando, buscando fortalecer, né, a questão da vida, uma melhor qualidade de vida. Então, ao mesmo tempo que esses desafios nos são colocados para a nossa vivência aqui na Terra, ao mesmo tempo também esses desafios nos trazem o uso da inteligência para fazer com que situações como essa possam ser melhoradas e a condição de vida daquela população, daquele meio, possa ser favorecido e, quem sabe, no futuro, situações como essas, né, desde mortes coletivas, desde epidemias, né, e outras tantas situações que acontecem e rotineiramente nós temos observado isso possa ser modificado. E aí galera, tudo bem? Aqui quem fala é Douglas, do editor do Papo Reto. Estou aqui para falar que a entrevista com o Marcos foi tão boa que não conseguimos cortar nenhuma pergunta para minimizar o vídeo. Por isso dividimos ele em duas partes. A segunda parte você pode assistir clicando neste quadradinho aqui, ó. Mas antes, calma. Dá aquela curtida massa, se inscreve no nosso canal, compartilha nosso vídeo. Bora? Valeu, tchau! Conexão Jovem Espírita.